Boa noite, amadas. Que Deus abençoe a todos. Vou passar a palavra para a irmã Elmira. Boa noite. Boa noite, queridas. Que o Senhor abençoe cada uma de vocês, que Ele fortaleça a fé de cada uma e que Ele esteja conosco agora nesses momentos, né? Eu vou ler aqui os pedidos dessa semana para que possamos orar por eles, certo? E vamos lá ao primeiro. A irmã Naira pede pela saúde de seu pai, que está com câncer no estômago e no fígado. A irmã Lenice pede pela saúde da Amanda, sobrinha do seu esposo. A irmã Nicinha pede pela família do Anderson, Vinícius, Tael e a Thalita. E por uma cirurgia que ela tem que fazer dia 30/3. A irmã Jéssica pede pela sua irmã Josi e seu esposo e para um emprego para a irmã Jéssica. A irmã Neuza pede pelo seu neto Daniel, que está com problemas mentais. A irmã Marilene pede pela sua filha Ellen e pela sua viagem para o sul. A irmã Edileuza pede pela sua vida conjugal e libertação e conversão do seu esposo. A irmã Célia pede pela saúde de sua filha. E a irmã Rosângela pede para continuemos a orar pelo irmão Arnolfo e pela vinda da família dele do Haiti para acompanhá-lo. A irmã Neuci pede pela saúde de seu esposo Pedro, que está com dengue, e espero que esteja melhor agora. A irmã Maria de Lourdes pede pela saúde de dona Silene, que está com câncer no pulmão. Irmã Neuza Ornelas pede pela saúde de sua bisneta, que ainda não nasceu, mas já está com um problema sério de medula. Irmã Lurdinha também pede pelo filho do irmão Rogério Lacoste, com 2 meses, e já está com bronquite aguda. Irmã Ivanilde pede pela Dirce Abreu, que está em coma na UTI. Irmã Edi pede pela saúde do seu esposo, Mário Tadeu, e por sua vida espiritual. Irmã Dilane pede pelos seus filhos, Thaís e Danilo. Então, esses aqui são os pedidos dessa semana. Vamos orar, colocar na presença de Deus para que Ele opere o milagre e a vontade dele na vida de cada uma dessas pessoas. Irmã Jéssica, você ora por esses pedidos para nós, querida, colocando na presença do Senhor, para que Ele faça a vontade dele? Vamos ficar de joelhos, né, irmãs? Oremos. Querido Deus, humildemente nós seguimos na Tua presença, Pai. Te agradecer, Senhor, por tudo, pelo Seu milagre, pelo Seu cuidado, pela Sua proteção, pelo Seu amor, ó Deus, por dar Seu Filho amado Jesus para morrer por nós, ó Pai, para nos dar vida, nos salvar, nos libertar, Senhor. Somos gratos a Ti por tudo. Colocamos no Teu altar, Senhor, todos esses pedidos. Cada pedido, Senhor. O Senhor sabe a necessidade de cada pessoa, ó Deus. Abençoe cada um, Pai, segundo a sua boa vontade para conosco, Pai. Abençoa, Senhor, pelos méritos de Cristo, de Deus, física, mental, a todos que precisam, Pai. É o que eu peço, eu agradeço e louvo o seu grandioso nome por tudo, seu Filho amado Jesus Cristo. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado. Amém. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos, amados. Então, hoje quem ia passar a mensagem não entrou ainda, né? Então, vocês vão me ouvir muito falar de mulheres. Eu gosto de falar de mulheres, irmãos, porque, assim, eu gosto de procurar saber como é que é a vida de cada uma, porque o que acontece? Eu aprendo muito com essas mulheres, né? A gente aprende muito com as mulheres, né? E hoje eu gostaria de falar sobre Rebeca. Rebeca foi uma mulher que nós sabemos que Isaac, o seu pai, né, pediu com que ele fosse, que ele arrumasse, pediu o servo, Abraão, né, amados, desculpa aqui, é porque Abraão pediu que
que o seu servo procurasse uma moça para o seu filho. E a gente vê ali Deus respondendo cada oração daquele servo para encontrar essa esposa. E quem aparece ali? Rebeca. Rebeca aparece ali diante dele e foi dando, assim, sequência de resposta de Deus para aquele homem que procurava uma esposa para Isaac. Rebeca foi a resposta de Deus. E quando aquele servo foi à casa da família, lá diante da família, e colocou diante da família o que Deus havia respondido para ele, o que acontece? Ela se sentiu muito honrada dela ser resposta de Deus às orações daquele homem. Então, ela prontamente aceitou ir, né, estar com ele, ir ao encontro de um casamento numa outra terra, em um outro lugar. Então, a gente observa que aquela mulher, ela foi aquela moça, aquela jovem, também temente a Deus, Rebeca, teve um casamento que foi escolhido pelo próprio Deus. É tão lindo saber, assim, quando a gente saber assim, nossa, meu casamento foi de Deus. Isso é maravilhoso para qualquer um de nós. Rebeca sabia disso. Rebeca sabia que o seu casamento foi um casamento de Deus. E nós não precisamos falar muito sobre como foi esse encontro, como foi, né, esse casamento, mas eu quero falar da vida dessa mulher. A partir do momento que ela casou, e ela gerou ali dentro dela 2 filhos gêmeos. Parece algo assim tão maravilhoso, para quando a gente é solteira, pelo menos eu falava, eu quero ter um filho gêmeos, eu quero ter gêmeos. Mas ela teve. Só que a partir do momento, amados, que por mais que nós sejamos escolhida por Deus, por mais que o nosso casamento seja algo de Deus, mas as consequências vêm. E as consequências não é boa. E nós podemos ver em Gênesis, capítulo 25, a partir do verso 19, a gente pode ver algo ali sobre a vida de Rebeca, a gente pode começar ali a história da vida de Rebeca. Em Gênesis, capítulo 25 até o 27, nós vemos a história da vida de Rebeca. Rebeca, quando aquela criança nasceu, o Senhor trouxe uma profecia sobre a vida daquelas crianças. E aquilo encheu o coração de Rebeca. O Senhor trouxe para ela, ao dizer para ela que o menor seria sobre o maior. E aquilo ficou gravado no coração daquela mãe. E ao aquelas crianças crescerem, nós sabemos da história, que Rebeca se afeiçoou mais a Jacó, e não a Esaú. E Isaac a Esaú, e não a Jacó. Nós já vemos o primeiro passo de um erro de uma família, uma preferência. Nós nunca podemos dar preferência a filhos, demonstrar mais amor, mais cuidado para com o outro, a não ser que aquele filho, ele realmente necessite de cuidado. Mas houve isso nesse lar. Foi o primeiro passo errado que essa mulher, com o casamento escolhido por Deus, com a direção de Deus, que se sentia tão honrada pela escolha de Deus da vida dela para um casamento, começou a dar um passo errado. E ela sabia que a promessa que Deus trazia da primogenitura era algo muito grandioso, porque ela via ali, na vida de Abraão, confirmado ali na vida do seu filho, dos seus filhos, que essa descendência de algo espiritual viria sobre a família dela. Olha como ela era uma mulher de Deus.
o que ela mais interessou naquele momento, quando ela soube que o menor seria sobre o maior, assim como aquela criança também, era a vida espiritual. Rebeca teve de grande soma ao saber que as bênçãos espirituais viria como tinha na vida de Abraão, também viria para a sua família. E ali a serva do Senhor fala, em Patriarcas e Profetas, que o coração dela encheu de alegria, de saber que seu filho, seus filhos, traria ali grande esperança da descendência de Abraão, do lado espiritual. Mas o que acontece, amados? Ela quis com que essa preeminência espiritual, que viria dali o Redentor do mundo, dessa preeminência espiritual, da descendência dela, ela quis dar um jeito para que fosse mais rápido, para que acontecesse da forma que Deus havia falado. Ela pensou, eu posso resolver o problema, eu posso prestar um serviço a Deus. Quando ela soube que o seu marido ia abençoar o mais velho com a bênção espiritual, que ela tinha uma profecia sobre a vida do segundo filho, que era Jacó. E ela, a serva do Senhor fala que ela também teve uma preocupação com Isaac. Ela falou, ele vai pecar contra o Senhor, ele vai pecar contra Deus. Eu não quero que meu marido peque contra Deus, contra o que Deus falou. E muitas vezes, amadas, nós nos preocupamos tanto com a questão do meu marido está pecando contra Deus, os meus filhos estão pecando contra Deus, que nós, com a nossa própria força, nós tentamos resolver a situação para Deus. E Deus, ele não deseja isso de nós. O que ele deseja das Rebecas de hoje, mulheres de Deus, mulheres que foram escolhidas por Deus a dedo para estar aqui, é que confiem nele. É que confiem na palavra que ele lançou sobre nós, que se nós estivermos na sua presença e formos submissos à sua palavra, em obediência ao mandado do Senhor, o Senhor abençoará a nossa casa, o Senhor trará essa preeminência espiritual sobre nós, sobre nossos filhos, sobre nossos maridos, que era a mesma bênção que Rebeca tinha ouvido do Senhor. Ela e Isaac, ela sabia que havia uma preeminência espiritual sobre a família. Mas o que o Senhor desejava naquele momento era que Rebeca, tanto quanto Isaac, confiasse inteiramente em Deus na questão da preeminência espiritual. Deus ia cuidar de tudo. Não precisava Rebeca estar preocupada. Ela está preocupada de que Isaac, naquele momento, ia desobedecer ao Senhor. Ela teve uma grande preocupação dele trazer os privilégios espirituais sobre a vida de Esaú. Rebeca ficou muito atormentada com isso, que ela foi preparando o seu filho, o preferido do coração dela, aquele que havia uma profecia sobre ele. Olha só, amados, embora tenha uma palavra de Deus sobre a vida da nossa casa, dos nossos filhos, dos nossos maridos, sobre a nossa própria vida, nós não precisamos acelerar o processo e levar os nossos próprios filhos a rebelar e se levantar contra Deus e contra o próprio Pai. Foi isso que aquela mulher de Deus, escolhida por Deus, com um casamento de Deus, com uma família de Deus, resolveu fazer. E ela foi colocando no coração de Jacó. Você tem que receber essa promessa. Primeira coisa, amados, porque ela foi contar para Jacó. Porque ela foi contar sobre essa profecia que havia sobre a vida dele. Ela não precisaria contar. Ela deixasse que Deus trouxesse de forma grandiosa como ele havia prometido. Mas ela contou a Jacó a profecia que havia sobre a vida dele. E assim, ela contando,
ela resolveu colocar no coração de Jacó: olha, eu soube que seu pai vai trazer a bênção espiritual hoje, você precisa fazer algo. E Jacó ainda questionou: será que eu não vou levantar contra Deus e contra o meu pai? Será que eu não estarei pecando contra o meu pai? Ele teve o senso ali da presença de Deus, a influência do Espírito de Deus. Mas Rebeca, ela estava obstinada a ajudar a Deus. Sabe qual a única coisa que nós precisamos aprender, amados? É confiarmos inteiramente em Deus. Por mais que muitas vezes nós possamos ver que algo na nossa casa, ele não está andando conforme a vontade de Deus, conforme a profecia que Deus disse, que uma família bem ordenada, na presença de Deus, o caminho é este, e embora você veja um outro caminho, nós precisamos entender que a única parte nossa a desempenhar, como mulheres de Deus, como Rebecas de hoje, é colocarmos na presença do nosso Deus e reivindicar a eles as promessas. Senhor, a minha família é tua. As minhas filhas, os meus filhos são teus. Eu sou a tua serva. Eu fui escolhida para o Senhor. Cumpre a tua promessa, Senhor, na minha casa. Cumpre a tua promessa na vida dos meus filhos. É a única coisa que podemos fazer, amados. É crer pela fé que Deus, a palavra que Ele lançou sobre nós, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, ela vai se cumprir de qualquer jeito, porque Deus é fiel e sua palavra não falha. Rebeca esqueceu dessa promessa, esqueceu de que Deus era fiel. Ela esqueceu. E ela resolveu ajudar a Deus. E você pode até questionar em seu coração, mas quando será que Deus faria? Olha só, quando Isaac começou a falar com Jacó, ele sentiu uma influência do Espírito de Deus tão grande que ele foi derramando bênçãos e bênçãos. E quando Esaú veio, que ele já tinha dado toda a bênção a Jacó, ele sentiu também o que deveria fazer. Mesmo diante de um erro, ali naquele momento, Deus, Jacó, estava sendo influenciado. Ele sentiu. Se você vê na palavra, ele questionou, por isso eu sentia o que eu deveria falar. Amados, eu quero trazer aqui para nós nessa noite, irmãs, é que nós precisamos aprender a confiar no nosso Deus. Mesmo que os nossos filhos estejam fazendo coisa errada, mesmo que o nosso marido resolva a pegar um caminho que ali não concordamos, mas há uma promessa sobre a nossa casa, há uma promessa sobre nós. O Senhor fala que aquele que vem a mim, ele não lança fora. Se nós, como mulheres de Deus, nos posicionarmos no altar do Senhor, colocando a nossa família, todas as promessas que há para nós, ela vai cair, ela vai vir sobre nós. E embora nós sejamos escolhidas, porque eu creio plenamente que cada uma de nós que estamos aqui fomos escolhidas a dedo pelo Senhor. E nós aceitamos o seu chamado. Assim como Rebeca se sentiu tão honrada para ser escolhida do Senhor para casar com Isaac, assim também nós sentimos honradas por Deus, por estarmos aqui essa noite. Por sermos chamada a sermos intercessora diante de Deus. Mulheres que estão aqui, nada mais é do que mulheres intercessoras, que intercedem pelos nossos filhos, pela nossa casa, pela vida de cada um de nós, pela vida dos nossos irmãos.
E Rebeca sabia do que Deus tinha falado. Mas quão triste, amados, é quando nós nos levantamos contra o que Deus nos instruiu. Para dentro da nossa casa. Quando nós vamos contra a palavra, contra as promessas de Deus, quando nós nos obstinamos a fazer algo que não está de acordo com a palavra de Deus, nós experimentamos, como Rebeca, a tristeza entrar na nossa casa. Rebeca experimentou isso. Rebeca experimentou o ódio. Rebeca experimentou o seu filho mais velho a dizer no seu coração: morrer, eu vou matar o meu irmão. Para que coisa mais triste, amadas, que coisa mais triste do que uma mãe saber que um irmão quer matar o outro irmão. Existe uma coisa mais triste do que isso. E nós lemos a história, nós vemos que toda essa tragédia foi porque Rebeca não pôde confiar em Deus completamente. Ela não quis, ela não confiou. Ela quis poupar o seu marido do pecado. Ela quis poupar o marido do erro de fazer algo que Deus disse, não é ele o primogênito, mas vai ser o segundo. Na cabeça dela, ela estava usando a palavra que saiu da boca de Deus para justificar o que ela estava fazendo, acelerando o processo da promessa. Nós não precisamos acelerar o processo da promessa. Salomão diz que há tempo para tudo, há tempo para sorrir, há tempo para chorar, há tempo para tudo. Não precisamos acelerar, amadas. Se nós confiamos e nós sabemos da soberania de Deus, de que Ele sabe o futuro, o passado, o presente, Ele sabe todas as coisas. Nós não precisamos acelerar nada. Não precisamos andar angustiadas, temerosas pela vida dos nossos filhos ou do nosso marido. O que nós precisamos andar é em obediência, confiando na soberania de Deus. Eu já ouvi mães muitas vezes falarem o seguinte: eu prefiro que meu filho... Senhor, eu até contei isso aqui, eu acho que aqui no grupo, não sei se foi aqui, uma amiga minha orou o seguinte: o filho dela estava vendo um filme de matar. Ela estava na cozinha, ouviu ele falar que queria ser como aqueles bandidos ali que estavam matando, que quando ele crescesse, ele ia ser daquele jeito. Sabe o que ela fez? Naquele momento, ela ajoelhou e falou: Senhor, se for para meu filho virar um bandido, que ele morra, que o Senhor tire o meu filho. Quando foi à noite, ele passou mal, resumindo a história que foi longa, ele foi para o hospital, foi para o UTI e morreu. Quem disse que foi Deus? Por que nós acreditamos que Deus, ele pode levar à morte e não pode fazer do nosso filho um homem de Deus? Por que nós achamos que Deus é o Deus de punição, de levar alguém à morte, tirar o meu filho à morte, que eu possa pedir isso e que eu não possa dizer, Senhor, faça do meu filho um grande homem de Deus. Ele falou essas palavras, faça do meu filho um grande homem. Quando ela me contou essa história, eu falei isso para ela. Ela ficou um pouco chateada comigo, mas eu não podia falar que o meu Deus, que o nosso Deus, é um Deus que castiga e que pune, porque ele não é poderoso para transformar o meu filho, que diz que vai ser um bandido, num homem de Deus. Por que Deus só poderia matá-lo? Entende? Como nós não compreendemos o amor, a grandiosidade, o poder de nosso Deus.
Sabe o que temos que pedir sempre para o nosso filho? Salva. Não é morte. Não é aflição. Senhor, que meu marido fique pobre. Se for para ele para o mundo com toda a riqueza, que ele fique pobre. Eu já vi amigas minhas falar isso. Que ele fique pobre. Que Deus vai trazer uma pobreza, uma escassez, uma tristeza? Se Deus pode fazer meu marido, com toda a riqueza que ele tem, ser um homem de Deus. Não. O nosso Deus, ele tem promessas grandiosas, e as promessas de Deus não é na morte, não é na tristeza, não é na miséria. As promessas de Deus é de paz, é de poder, é de alegria, é de bonança, é de presença celestial. Se as promessas de Deus para o seu povo é uma terra que mana leite e mel, é uma mesa farta que nunca vai faltar o pão na casa do servo de Deus, ele nunca viu um justo desamparado. Essas são as promessas do nosso Deus, amados. Essa é a promessa do nosso Deus, irmãs. Não é promessa de morte. Você sabia que Satanás também responde orações? Cuidado com o que pedimos, amados, amadas irmãs. Cuidado com o que pedimos. Nós precisamos também pedir sabedoria ao Senhor, até para pedirmos. Lembra lá no deserto, quando o povo de Deus, queremos carne, queremos cebola, queremos os pepinos. Deus deu, não deu? Eles pediram, não pediram? Devemos tomar cuidado com o que pedimos, com o que abrimos a nossa boca e falamos. O nosso Deus é Deus de vida, é Deus de alegria. Se nós confiarmos inteiramente nele, não entremos nessa parte onde Rebeca pegou um caminho de tristeza para sua família, quando ela ouviu que seu amado filho estava correndo risco de morte. Ela teve que mandá-lo embora. E a serva do Senhor fala, e a palavra de Deus, ela não viu mais o seu filho amado. Nunca mais ela pôde ver aquele menino que era companheiro dela ali o tempo todo, que ajudava ela na cozinha. Era um companheiro muito íntimo. Jacó era muito íntimo da sua mãe. Ela nunca mais pôde vê-lo. Nunca mais. E o coração dela, eu imagino que ela orava dia e noite para que Deus tirasse do coração de Esaú o propósito de matar o seu irmão. E a palavra de Deus fala que ela tinha muita tristeza. Ela chegou a falar para Isaac, no capítulo 27, ou foi o 29 que eu li, acho que é o 29, amados, que fala. Ela falou para Isaac que o coração dela estava muito triste, porque o seu filho mais velho já tinha pegado mulheres ali daquele lugar, mulheres que não eram tementes ao Senhor, já trazia muita tristeza para ela. Que ajudasse a mandar o seu filho a buscar mulheres entre a sua família. E Isaac ajudou o seu filho e ele foi para não ser morto. E também poupar um pouco do sofrimento de Rebeca com as noras que ela já estava ali sofrendo. Precisava Rebeca passar por esse sofrimento, morrer sem ver a face do seu amado filho? Não precisava, amados. Mas quando nós aceleramos, quando nós achamos que nós precisamos ficar importunando nossos filhos o tempo todo, para que eles ouçam a nossa voz, nós podemos cair num erro fatal. Rebeca importunava Jacó.
Ela importunava Jacó. Se você ler a história, você vai ver que ela importunava Jacó. Você precisa. É você que vai lá. Vamos enganar. Ela ensinou seu filho naquele momento a mentir, a usurpar. Nós não precisamos ficar. Tem que aceitar Jesus, meu filho. Você tem que fazer isso. Filho, não, filho, a ponto do nosso filho falar o seguinte: não, eu não aguento mais falando sobre isso. Por favor, eu não aguento. Jacó teve um momento que falou: mãe, não é, eu não posso fazer isso. Mãe, eu não posso ir contra meu pai. Precisamos de ser mulheres sábias para abrirmos a nossa boca no momento certo, falar a palavra correta e certa no momento certo. Que quando nós abrirmos a nossa boca no momento certo e só falarmos nas horas necessárias, os nossos filhos abrirão os ouvidos para nos ouvirem e vão ficar atentos às nossas palavras. Mas quando somos inconvenientes e falamos o tempo todo a mesma coisa, nossos filhos podem nos responder como Jacó: mãe, não pode, para, eu não aguento. Amadas, eu estudando a vida de Rebeca aqui, observando cada passo da vida de Rebeca, quanta tristeza Rebeca passou, uma mulher de Deus. Quanta tristeza ela trouxe para o seu filho. Quanta tristeza ela trouxe para Isaac. E eu fiquei tentando imaginar: Senhor, como o Senhor faria então com que essa promessa chegasse a Jacó? Sendo que Isaac já tinha colocado ali no coração de abençoar ali Esaú. Como o Senhor faria? Nada passou no meu coração. Mas se Deus pôde fazer uma jumenta falar, se Deus pôde fazer com que Balaão, quando abrisse a boca, falasse só as palavras que Deus colocou para ele falar, será que Deus também não poderia fazer naquele momento, quando Esaú fosse diante de Isaac, e Isaac fosse abrir a boca para trazer a preeminência espiritual? Será que Deus não faria com que as palavras que saíssem fosse não a preeminência espiritual sobre Esaú? Sim, Deus poderia sim fazer, amadas. Deus poderia sim fazer. E eu sei que meu tempo passou, mas eu vou contar uma pequena experiência que aconteceu comigo e meu esposo. Quando eu casei, meu marido tinha uma dor de ouvido terrível. Desde que eu namorava, ele clamava muito essa dor de ouvido. E tinha, assim, uns 2 meses de casada, minha mãe foi me visitar. E minha mãe dormiu no quarto ao lado, e quando foi na madrugada, meu marido chorando de dor de ouvido, E eu falei: amor, Deus vai te curar, deixa eu orar, Deus vai te curar, porque era terrível a dor de ouvido que ele tinha, irmã. Você ia passava remédio, nada resolvia. E eu ouvi minha mãe falar assim: minha filha, o que está acontecendo? Eu falei: mãe, o meu está com muita dor de ouvido. E mamãe falou assim para mim: morre numa água, só não quente, bem, assim, um mornozinho que não esquente seu dedo, e jogue dentro do ouvido dele. Aí eu levantei: vamos lá, amor, vamos fazer isso, vai dar certo. E eu fui lá, esquentei a água, joguei dentro do ouvido dele bastante água, e ele fazia, joguei bastante água, e ele deitou e dormiu, aliviou completamente a dor. Quando foi de manhã, mamãe falou assim, falei: mãe, aí eu falei: mãe, aquele coisa que você ensinou a fazer no ouvido do meu marido foi maravilhosa. Sarou na hora, ele dormiu. E ela falou: o que eu ensinei para você? Falei: mãe, a senhora mandou mornar uma água e jogar
jogar dentro do ouvido. Nunca falei uma coisa assim, no ouvido. Falei, mãe, ela falou, foi amor que ela falou. E meu marido falou, a senhora falou, Adriana, eu escutei. Ninguém falou uma coisa dessa, meu Deus, você tem que ir no médico, porque ninguém faz uma coisa dessa. Amadas, meu marido foi curado completamente, nunca mais meu marido deu dor de ouvido. Quem foi que falou através do meu através da minha mãe para nós? O anjo do Senhor. Deus cuida de nós. Deus fala na boca das pessoas para nós. Assim como poderia ter falado na boca de Isaac. Rebeca não precisava ter feito aquilo. E a lição que eu tirei para a minha vida, da vida de Rebeca, foi essa, amadas. Esperar no Senhor, confiar nele inteiramente e ser sábia com as palavras, não importunando meus filhos, mesmo que seja com algo bom, mesmo que seja uma promessa que Deus falou, como Rebeca importunava a Jacó com a promessa que havia da parte de Deus sobre a vida de Jacó. E eu orei e ajoelhei naquele momento e falei, Senhor, quero ser uma mulher sábia, que dependa do Senhor inteiramente. Que as minhas palavras sejam palavras sábias e não palavra que leve meus filhos a trazer grande tristeza para dentro do meu lar. Que Deus ajude, amados. Que Deus seja sobre nós de uma maneira grandiosa e que nós possamos conduzir a nossa casa com sabedoria, com unção, com oração, sendo intercessora diante de Deus pelo nosso marido e pelos nossos filhos. É o meu desejo, é a minha oração por mim e por você, em nome de Jesus. Amém? Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. 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 Eu tenho que interromper a gravação.